Que bonita profecia, o teu jeito de rezar. Quando não compreendias, tu ficavas a pensar. Perguntaste a Gabriel, como é que pode ser? Que bonita religião, de quem crê mas quer saber. Olá, sou o professor Neri e assim como você, eu estou em busca das razões de nossa fé. Olá, professora Idalina. Olá, tudo bem? Estamos aqui na Rádio Carmelo da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Rolim de Moura, Rondônia. Nós agradecemos a tua companhia e agradecemos as pessoas que nos transmitem os seus incentivos. Ficamos muito gratos por isso e também nos colocamos à disposição para esclarecer alguma eventual dúvida que possa acontecer. Por quê? Porque nossa intenção é te ajudar a todos a caminhar melhor nas trilhas da igreja, aprofundando os nossos conhecimentos na tentativa de melhor seguir a Jesus. E agora reze conosco. Onde você estiver, coloque-se na presença de Deus. Se possível for, feche os seus olhos e repita conosco. Pai de bondade, deixa que teu Espírito de amor ilumine minha vida para que eu possa praticar os ensinamentos do teu Verbo encarnado, Jesus, o Cristo ressuscitado. Que tua palavra esteja em meu coração e em meus lábios, para vivê-la junto aos irmãos carentes e anunciá-la ao mundo. Que eu seja tua semente de amor, germinando na sociedade atribulada e descrente. Que eu seja instruído pelo teu Cristo e guiado pelo teu Espírito na construção do teu reino que há de vir. Amém. E que Deus nos ilumine a todos, nós aqui, você aí, e para que possamos todos caminhar para a maior glória de Deus. E na presença de Deus, vamos iniciar nossa conversa de hoje. Mas antes, quero pedir gentilmente, deixe seu like, se inscreva no canal da Rádio Web e não esqueça de ativar o sininho para você e outras pessoas receberem nossas novidades. Assim você estará ajudando no fortalecimento do canal da Rádio Web Carmelo. E principalmente faça seu comentário, porque nós queremos crescer com ele. Pode ser um comentário de elogio, pode ser um comentário de crítica, mas comente que é assim que nós crescemos. Compartilhe com os amigos, porque eles também precisam do nosso apoio e do teu apoio também. E, se possível, mande tua dúvida, mande teu pedido, tua sugestão de tema, mas principalmente agora, compartilhe com os amigos e dê o seu like, se você gostou. Então vamos iniciar o nosso bate-papo. Hoje falaremos sobre o que, Neri? Hoje vamos conhecer São Policarpo de Esmirna e também, se der tempo, o pastor de Hermas. E vamos começar então com São Policarpo de Esmirna. Porém, antes de conhecermos o Policarpo, vamos conhecer um pouco da cidade de Esmirna. Então, como era essa cidade de Esmirna? Essa cidade ela é mencionada lá no livro do Apocalipse. Você que está conosco agora e que já leu o livro do Apocalipse deve se lembrar dessa cidade. Lembre que lá no capítulo 2 e 3 do Apocalipse são colocadas algumas cartas para algumas cidades. 7 cartas para 7 cidades. E a cidade de Esmirna é uma das cidades que recebe uma daquelas cartas lá do Apocalipse. O interessante é que todas as cidades, ao receber a carta,
elas recebem uma carta com um puxão de orelha. E a cidade de Esmirna é a única das 7 que não recebe um puxão de orelha, mas recebe um elogio do autor do Apocalipse. E essa cidade, então, de Esmirna, é a cidade onde morava, onde viveu Policarpo. Por isso, Policarpo de Esmirna. E onde se localiza essa cidade? Essa cidade é muito antiga. Ela é uma das poucas cidades da antiguidade que ainda tem algumas ruínas dela. E ao lado dessas ruínas cresceu a cidade que é a cidade atual de Esmirna. A cidade antiga, as ruínas são um ponto turístico. Muita gente visita lá justamente porque conhecem as tradições bíblicas e visitam a cidade, as ruínas da cidade. E ao lado das ruínas cresceu a atual cidade de Esmirna, que está localizada na Turquia. No tempo de Policarpo, a cidade de Esmirna já era uma cidade grande, uma enorme cidade. E nos dias atuais ela conta com mais de 3 milhões de habitantes. A sua origem ela está envolvida em lendas. Não se sabe exatamente qual a sua origem, como exatamente foi, porque a sua origem está envolvida então em lendas. Mas ela, pelo que consta em alguns textos antigos, ela tem mais de 3.000 anos. E no tempo de Policarpo, de São Policarpo de Esmirna, era uma cidade dominada pelo Império Romano. E como todas as grandes cidades daquela época, e até nos dias de hoje, tinha vários templos para várias divindades. Eu digo como nos dias de hoje, porque se nós andarmos pelas nossas cidades, nós aqui em Rolim de Moura e você aí onde você estiver, você pode andar pelas ruas e vai ver que tem várias igrejas de várias denominações. Então são formas diferentes de se compreender o divino. E lá em Esmirna não era diferente. E talvez por esse motivo, por haver tantas divindades, tantos templos para as várias divindades, é que o cristianismo tenha se tornado mais fiel e ao mesmo tempo mais perseguido lá em Esmirna. E por essa fidelidade dos cristãos da cidade é que o autor do Apocalipse faz o elogio que ele faz. E o que exatamente o Apocalipse diz a respeito de Esmirna? O livro do Apocalipse faz alguns elogios para a cidade. É claro que o elogio não é para a cidade, mas para as pessoas que moram na cidade, e não tanto para as pessoas, e sim para os cristãos que estão ali. Então estamos falando de uma igreja, e quando falamos em igreja, falamos de pessoas. E as pessoas que se reúnem nas casas são essas as destinatárias do texto do Apocalipse. E quando o autor fala, então, sobre essa cidade, ele fala isso, que essa igreja, ela celebra a memória de Jesus e ela tem algumas características, de acordo com o texto do Apocalipse. É uma cidade que tem um anjo, é uma cidade que é perseguida, lembrando, a cidade representando as pessoas, os cristãos que ali estão vivendo. Então, tem um anjo, é perseguida, é uma cidade pobre, embora seja uma cidade grande, né? É fiel ao Evangelho e é atacada pela sinagoga de Satanás. O que é a sinagoga de Satanás? São os judaizantes, os judeus que a perseguem. E é uma igreja de mártires. Se nós olharmos no texto do Apocalipse, a gente vai confirmar isso. Lá, Apocalipse 2, 8 a 10, diz exatamente assim: escreva ao anjo da igreja de Esmirna. Assim diz o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas voltou à vida. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas és rico. Alguns que se dizem judeus andam blasfemando, mas eles de fato não são judeus. Eles formam sim uma sinagoga de Satanás.
Não tenha medo do sofrimento que vai chegar. O diabo vai levar alguns de vocês para a cadeia. Será para vocês uma provação, mas a tribulação não vai durar mais que 10 dias. Seja fiel até a morte, e lhe darei em prêmio a coroa da vida. Então veja, você tem o anjo é a representação do bispo. Tem tribulações, tem pobreza, porque o cristianismo não nasceu entre os ricos, nasceu nas periferias. E a perseguição, tanto do império como dos judeus, que ele chama de sinagoga de Satanás. Então é uma cidade que tem como demonstrar a sua fidelidade ao Evangelho. E além do Apocalipse, o Santo Inácio também fala sobre essa cidade, né? Isso, Santo Inácio de Antioquia, que nós já comentamos aqui numa outra vez, ele faz elogios bem semelhantes ao do Apocalipse, quando ele fala sobre Esmirna, porque ele dirige uma carta aos esmirnenses, onde morava o seu colega, o Policarpo. Ele diz que se trata de uma igreja repleta de fé e amor, a qual não falta nenhum dom, caríssima a Deus, portadora dos objetos sagrados. E ele diz mais ainda, Santo Inácio. Diz que é uma igreja de sábios, e um dos sábios, então, é São Policarpo. São perfeitos na fé imutável, porque já estavam crescendo heresias. É uma cidade em que o Filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus, nascido da Virgem... Filho de Deus, segundo a vontade e o poder de Deus, nascido verdadeiramente da Virgem. Então, aí também já se cultua Nossa Senhora como a mãe de Jesus, a mãe da Igreja. Então, esses são alguns comentários sobre a cidade de Esmirna, a cidade de São Policarpo. E agora vamos fazer um instantezinho de pausa para voltarmos em seguida para conhecermos melhor São Policarpo. Tu mostraste o teu poder, que bonita religião, de quem sabe interceder. Que bonita religião, de quem sabe interceder. Que bonita religião, de quem sabe interceder. Voltamos para continuar nosso bate-papo. Nosso propósito é trazer informações e conhecimentos que levam a buscar as razões de nossa fé. E vamos falar sobre São Policarpo de Esmirna. Ele que viveu nessa cidade e por isso São Policarpo de Esmirna. Mas quem foi Policarpo? O que se sabe sobre ele? É o que veremos agora. Pois é, não sabemos muita coisa sobre São Policarpo. O que nós sabemos a seu respeito vem de suas cartas, da carta aos Filipenses, que ele escreveu para essa comunidade de Filipos, e da carta que narra alguns episódios do seu martírio. Claro que a carta do martírio não é dele. Das cartas de Inácio de Antioquia, também nas cartas de Santo Inácio, há algumas referências a São Policarpo. Santo Irineu de Leão foi discípulo de São Policarpo. Ele fala sobre o seu mestre. E também Eusébio de Cesareia, a gente já mencionou aqui, ele escreveu um livro sobre a história da igreja, história eclesiástica, que vale a pena ser lido. E também Tertuliano fazem comentários sobre Policarpo. E é justamente esse personagem, Tertuliano, que fala algumas coisas a respeito de Policarpo e diz que ele foi ordenado bispo por São João. E, então, como se vê, não tem muitas informações
a respeito de sua família, a respeito de sua infância, a respeito de sua juventude. O que sabemos é de sua atuação como bispo. Então, Policarpo foi discípulo de João e bispo de Esmirna. Ele nasceu, cresceu e atuou nessa cidade. Porém, sobre sua família, sua infância não se sabe. Sua juventude também não tem informação precisa sobre isso. Exatamente isso. E como bispo, ele era muito querido pelo povo da cidade de Esmirna. Pelo menos isso é o que dizem os comentadores que falam a respeito dele. Ele conheceu e andou com os apóstolos e, além de ter sido discípulo, parece que discípulo de João. E da mesma forma que muitos outros, ele escreveu várias cartas, como também era comum naquela época, as orientações, e também nos dias de hoje. Os bispos transmitem suas orientações através de cartas. E como naquele contexto a carta era o principal mecanismo de comunicação, ele escrevia suas orientações para suas comunidades através das cartas. Mas essas cartas se perderam. Sobrou para nós somente a carta aos Filipenses, que vamos comentar daqui a pouco. Essa carta não deve ser confundida também com a carta de São Paulo aos Filipenses. É uma carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é uma, e a carta de São Policarpo aos Filipenses é outra. O apóstolo Paulo, que havia escrito orientações também orientando os filipenses, e Policarpo também escreve, teria ele um motivo especial com os filipenses? Primeiro temos que lembrar isso que eu já está dizendo, né? Tem que ter claro isso. A gente está falando a respeito de pessoas que viveram há 2000 anos atrás. Época em que as cartas eram o principal e talvez o único meio de comunicação. E, além disso, Paulo havia escrito a sua carta aos Filipenses por volta do ano 55. E Policarpo escreve a sua carta por volta do anos 140, 150, quer dizer, 100 anos depois. E Policarpo não escreve para orientar os filipenses como Paulo havia feito. Ele escreve como resposta aos filipenses. Os filipenses haviam pedido cópias das cartas de Santo Inácio, que Policarpo guardava lá a gente diria hoje, né, lá na Cúria Diocesana, e os filipenses, sabendo disso, pedem cópia dessas cartas. Então ele manda as cópias das cartas de Inácio e, junto com essas cartas, ele manda a sua carta explicando. Ele diz exatamente assim: como nos pedistes, estamos enviando para vós as cartas de Inácio, por ele endereçadas a nós, assim como as outras que temos conosco. Todas elas vão junto com esta, e poderíeis aproveitar muito. Elas contêm perseverança e toda edificação quanto a nosso Senhor. Comunicai-nos aquilo que ficarem sabendo sobre Inácio e sobre aqueles que estão com ele. Então a carta que ele está mandando para os filipenses, pelo que a gente pode perceber aqui na carta, no trechinho que a gente acabou de ler, Inácio ainda não foi martirizado. Então o Policarpo manda as informações e também pede informações. O que vocês estão sabendo a respeito de Inácio? E aí o Policarpo aproveita essa oportunidade também e envia a sua carta. Ele tinha algum propósito quando ele faz esse tipo de escrita? Como disse, era muito comum naquela época, né, usar a carta. Era a forma de trocar informações. E assim, junto com as cartas de Inácio, ele também envia a sua, claro, pedindo informações e dando algumas orientações a respeito de algumas doutrinas equivocadas, falsas doutrinas que estavam crescendo. As heresias, a gente já comentou sobre as heresias aqui, as heresias estavam crescendo também naqueles primeiros tempos. E ele aproveita para
fortalecer, para enaltecer alguns elementos da fé cristã. Por quê? Porque as heresias estavam tomando conta da comunidade de Filipos também. Em sua carta, então, ele fala sobre a encarnação, sobre a morte e a ressurreição de Jesus. E por que ele fala isso? Porque, como qualquer ser humano, e todo ser humano morre, assim Jesus morreu. Foi condenado, crucificado, morreu. Mas isso enquanto ser humano. Só o ser humano morre. E se Jesus ressuscitou, então ele era mais do que humano. Ele era Deus também. E isso foi o que aconteceu com Jesus. Ele morreu como qualquer ser humano, mas ressuscitou como somente Deus pode fazer. Com isso ele afirma a divindade de Jesus. E tem também baseado nisso, né, uma cristologia bem simples. Por quê? Porque não faz grandes comentários teológicos. Ele afirma isso. Jesus nasceu, cresceu, morreu e ressuscitou. E ele insiste também na importância da caridade e no respeito aos presbíteros e diáconos. Aliás, é a tônica dos vários padres apostólicos. E a sua carta pode ser vista como um recado para os cristãos de hoje. Como que nós queremos ser cristãos católicos se nós não respeitamos os nossos presbíteros, nossos diáconos e os nossos bispos? Como podemos querer ser cristãos católicos nos dias de hoje se nós não demonstramos esse respeito e até falamos mal dos nossos bispos? E o que ele quer dizer com isso? Que respeitando a esses representantes da hierarquia católica, nós estamos demonstrando que fazemos parte e preservamos a unidade da Igreja. E o que exatamente ele escrevia? Qual era o conteúdo da carta do Policarpo aos Filipenses? Ele elogia, faz grandes elogios à comunidade. Da mesma forma que Paulo. A carta de Paulo aos Filipenses faz um elogio muito bonito para a comunidade. E o Policarpo também elogia a fé e a fidelidade na fé desses cristãos de Esmirna, aliás, de Filipos. Ele diz assim: a raiz firme da vossa fé, que é anunciada desde os tempos antigos, permanece até agora e frutifica em nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ele diz lá no primeiro capítulo da carta. No segundo capítulo diz o seguinte: aquele que ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará se fizermos a sua vontade e se caminharmos em seus mandamentos e se amarmos o que ele amou, abstendo-nos de toda injustiça, ambição, amor ao dinheiro, maledicência, falso testemunho, hoje a gente diria fake news, né? Não retribuindo mal com mal, não cometendo injúria, não aplicando golpes, não fazendo maldição contra as pessoas, lembrando-nos de que o Senhor nos ensinou. O Senhor nos ensinou, então, a sermos justos e nos amarmos. O Policarpo tinha conhecimento da carta de Paulo que ele havia escrito para essa comunidade de Filipos? Com certeza tinha conhecimento. Embora com a diferença de 100 anos entre uma carta e outra, entre a atuação de Paulo e de Policarpo, tanto que ele recomenda que os filipenses releiam as cartas de Paulo para manterem-se mais firmes e mais fiéis. E um detalhe importante é que ele fala que Paulo escreveu cartas para a comunidade de Filipos. E como nós temos só uma, na nossa Bíblia só tem uma carta, fica evidente então que o apóstolo escreveu mais de uma carta para essa comunidade de Filipos e com certeza para outras comunidades também. Eis o que o Policarpo fala: de fato, nem eu
nem qualquer outro como eu pode se aproximar da sabedoria do bem-aventurado e glorioso Paulo. Ele, estando entre vós, falando pessoalmente aos homens de então, ensinou com exatidão e força a palavra da verdade. E depois de partir, vos escreveu cartas. Olha, escreveu cartas. Se as lerdes atentamente, podereis edificar-vos na fé que vos foi dada. Ela é a mãe de todos nós, seguida da esperança e precedida do amor de Deus. Do amor de Deus a Cristo e ao próximo. Amor a Deus, a Cristo e ao próximo. Aquele que adere a isso, já cumpriu o mandamento da justiça, pois aquele que tem amor está longe de todo o pecado. Então, como a gente pode ver, aqui estão somente alguns elementos da carta de Policarpo aos Filipenses. Teria muito mais para comentar, mas o nosso tempo aqui é curto e precisamos de outros comentários também. Então, que tal você agora, em seguida, procurar essa carta de Policarpo aos Filipenses e ler todo o seu conteúdo? É muito interessante. E, se você quiser, pode nos procurar, que temos condições de disponibilizar para você. São Policarpo também foi martirizado, né? Assim como tantos outros cristãos. Tem algum escrito que relata sobre o seu martírio? Sim, além da carta aos Filipenses, a carta sobre o seu martírio é outra fonte de informações a respeito de Policarpo. É uma carta que descreve o passo a passo da condenação, da prisão, do interrogatório e da condenação e execução de Policarpo. Então, trata-se de uma carta que foi redigida por um certo Evaristo, que possivelmente era discípulo de Policarpo. Nessa carta do Evaristo, narrando o martírio de Policarpo, diz assim, destinando a carta à Igreja de Deus, ele está enviando a Igreja de Deus, para a Igreja de Deus, que vive como estrangeira em Esmirna, para a Igreja de Deus, que vive como estrangeira em Filomédio, e para todas as comunidades da Santa Igreja Católica, que vivem como estrangeiras em todos os lugares. Olha a expressão, a Igreja Católica, que vive como estrangeira em todos os lugares. Os pesquisadores nos informam, né, que essa carta desse rapaz aí, o Evaristo, é o primeiro texto cristão narrando ou descrevendo um martírio. E no início do capítulo 1 da carta está escrito assim: Irmãos, nós vos escrevemos a respeito dos mártires, porque no tempo de Policarpo, mais do que Policarpo, parece que 11 pessoas foram martirizadas no mesmo período. Então, a respeito dos mártires e do bem-aventurado Policarpo, que fez a perseguição cessar, selando-a com o seu martírio. Quer dizer, Policarpo estava sendo perseguido, parou a perseguição contra ele porque ele foi martirizado. Naquela época, os cristãos eram presos, interrogados, torturados, enfim. E só depois eram executados cruelmente. Com Policarpo também foi dessa mesma forma? Exatamente dessa forma. E de acordo com essa carta que a gente está comentando, né, narrando o martírio de Policarpo, a execução foi imediata. Ele foi interrogado, foi condenado e em seguida, já no mesmo dia, foi executado. Ele estava preso e num dado momento do interrogatório, o procônsul, que hoje corresponderia, de acordo com essa narrativa, né, corresponde ao promotor nas nossos fóruns na atualidade, e que representa o império. O promotor, o procônsul, diz assim: pensa na tua idade. E aí o procônsul acrescenta:
tudo mais que se costuma dizer, como jura pela fortuna de César, muda teu modo de pensar. E Policarpo olhava severamente toda a multidão de pagãos cruéis no estádio, já estava no estádio para ser condenado, fez um gesto para ela com a mão, acenou, suspirou, elevou os olhos e disse: abaixo os ateus. O chefe da polícia insistia: jura e eu te liberto, amaldiçoa o Cristo. A isso o Policarpo respondeu: eu o sirvo há mais de 86 anos e ele não me fez mal nenhum. Como poderia blasfemar meu rei que me salvou? Quer dizer, pediram para ele renunciar a Cristo e adorar o imperador. E ele diz isso: passei 86 anos da minha vida adorando a Cristo, vou agora, no final da minha vida, me curvar ao imperador? Não, eu sou cristão. Então ele morreu aos 86 anos. E mesmo aos 86 anos de idade, ele era pressionado a pensar diferente e repensar sua fé em Jesus Cristo. E, consequentemente, ser fiel a César. Era isso que o império queria que fizesse. Aliás, quando prendia um cristão, a proposta era essa: renuncia a tua fé cristã e adere à fé do imperador, passa a acreditar no imperador como Deus e você será salvo. Então essa era a intenção do império. Não tinha opção. Não tinha opção. Ou renunciava à fé cristã ou era executado. E assim pensavam também para dissuadir todos os que eram cristãos e para evitar que crescesse a difusão do cristianismo. Num outro momento do interrogatório, o procônsul sugere que ele renuncie à sua fé para preservar a vida. E o Policarpo anuncia solenemente: sou cristão. E aí então, quando ele faz essa afirmação categórica, né, sou cristão, o procônsul, representante do império, manda o seu porta-voz, né, o representante, hoje a gente diria o meirinho, lá no fórum, anunciar 3 vezes a multidão, dizendo: Policarpo se declarou cristão. Policarpo se declarou cristão. Policarpo se declarou cristão. Claro que não com essa entonação, mas anunciando para toda a plateia que estava lá esperando para saber o que acontecia, né? E ouvindo isso, a multidão fez o quê? Toda a multidão de pagãos e judeus, moradores de Esmirna, com furor incontido, começou a gritar: eis o mestre da Ásia, o pai dos cristãos. Atenção agora: o destruidor de nossos deuses. É ele que ensina muita gente a não sacrificar e a não adorar. Quer dizer, no fundo tinha uma conotação de crise econômica, porque não sacrificar, não adorar os deuses, não adorar, não sacrificar, não cultuar aqueles deuses, era também prejuízo para aqueles templos, porque eles vendiam estátuas dos seus deuses. Então, além da preocupação religiosa, e talvez muito mais do que isso, era a preocupação econômica, o prejuízo que o cristianismo estava causando por não adorar os ídolos. E é também nessa carta, narrando o martírio, que Policarpo faz a distinção entre adorar a Deus e venerar os santos? Exatamente. Quer dizer, lembrando esse detalhe, né? A carta que fala isso é a carta que narra o martírio. E claro, então não é uma carta escrita por Policarpo, mas a fala é algo que remete a Policarpo. A pessoa que escreveu testemunhou o martírio, e então a afirmação de como adorar a Cristo e como e como cultuar as imagens, como venerar as imagens, como ter relação com os mártires, com os santos, vem então de Policarpo. E é uma explicação que vale para os nossos dias, né? Tem muitas pessoas que nos acusam de adorar imagens, e na verdade o que o cristianismo faz é esta orientação que vem de Policarpo, de adorar a Deus e respeitar, ver o santo, o mártir, como um exemplo de vida. Então ele mostra
a diferença entre a adoração e a veneração aos mártires. Ele diz exatamente com essas palavras, nessa carta sobre o martírio: não poderíamos jamais abandonar Cristo, que sofreu pela salvação de todos aqueles que são salvos no mundo, como inocente em favor dos pecadores. Nem prostramos, prestamos culto a outro. Nós adoramos porque é o Filho de Deus. Quanto aos mártires, nós os amamos, justamente como discípulos e imitadores do Senhor, por causa da incomparável devoção que tinham para com o seu Rei e Mestre, Jesus Cristo. Pudéssemos nós também ser seus companheiros e condiscípulos. Isso na carta sobre o martírio. E é verdade que as execuções daquela época poderiam ser feitas de várias formas? Também é verdade. Os condenados podiam ser executados tanto por decapitação. O que é decapitar? O carrasco pegava a espada e acertava o pescoço do condenado, a cabeça saía correndo de um lado e o corpo saía correndo do outro, brincando, né? Essa era a forma da execução por decapitação. E também podia ser colocado na arena para ser devorado pelas feras. E veja que no texto anterior que a gente acabou de ler aqui, a Assembleia está justamente no estádio, na arena, esperando a decisão do procônsul. E também podiam ser queimados numa fogueira. E o Policarpo, no caso, foi condenado a ser queimado. Diante dessa ameaça de ser queimado, o procônsul, o promotor, que dá até a impressão que ele tinha uma certa admiração por Policarpo, ele tenta dissuadir o Policarpo de se deixar condenar e diz: veja o fogo que está te esperando ali. Usa essas palavras. O procônsul insistiu: já que desprezas as feras, eu te farei queimar no fogo, se não mudares de ideia. Policarpo respondeu: tu me ameaças com o fogo que queima por um momento e pouco depois se apaga? Porque ignoras o fogo do julgamento futuro e do suplício eterno, reservado aos ímpios. Mas por que tardar? Vai e faz o que queres. Então aqui temos uma demonstração dos elementos do pensamento de Policarpo, né? As suas orientações a respeito de como se comportar, um relatório do martírio, e notando que essa carta sobre o martírio é o primeiro documento do cristianismo falando sobre os martírios, sobre os tantos mártires. Existem outros documentos que falam sobre o martírio, mas não com a ótica cristã. São os documentos oficiais do Império. E esse documento, essa carta sobre o martírio de Policarpo, então são narradas as dores da execução, como que o cristão assume essas dores e como que ele, no caso o Policarpo, tenta seguir os passos de Jesus em seu martírio também. E agora vamos fazer mais um instantezinho de descanso para nossa fala. Voltaremos em seguida. Conhecemos a vida. Bem-vindo, então. Agora o que o Frei avisou. Bem-vindo de volta. Já conhecemos aí a vida e martírio de São Policarpo.
Ele que foi amigo de Santo Inácio de Antioquia, só para lembrar, né, o Santo Inácio foi devorado pelas feras, foi jogado na arena e as feras estraçalhou o seu corpo. E também pelo relato, o São Policarpo também conheceu o apóstolo João e foi bispo da cidade de Esmirna. E você, está gostando do nosso papo? Então já deixou o seu like aí, já ativou o sininho? Contamos com a sua ajuda para fortalecer o canal da Rádio Web, aqui de Rolim de Moura, Rondônia. E é com sua ação que podemos trazer muito mais sobre a busca das razões de nossa fé. Falaremos sobre o que agora, Neri? Vamos agora para um outro tópico aqui bastante importante também. Algumas coisas sobre um livro intitulado O Pastor de Hermas. Primeiro temos que entender o título desse livro. Pastor não é um pastor como a gente popularmente entende, né? Fala pastor, a gente pensa no pastor de uma igreja evangélica, das igrejas protestantes. Não é esse tipo de pastor que nós estamos falando. E também o título não é Pastor de Hermas, como se Hermas fosse o lugar. Hermas é o nome do autor. Então trata-se de um livro escrito por essa pessoa chamada Hermas, e o nome do livro, o título do livro é O Pastor. E quem foi Hermas, então? Como em inúmeros outros casos, não temos muita certeza de quem exatamente foi. Não se tem certeza se foi uma pessoa, como pode ser aquele mencionado por Paulo, lá na carta aos Romanos, capítulo 16, versículo 14. A carta aos Romanos, o capítulo 16 é uma despedida de Paulo, né? Então ele faz algumas recomendações, algumas saudações. E lá no versículo 14, ele diz assim: saúdem Ansíscrito, Flegonte, Hermes, Pétrobas, Hermas e os irmãos que vivem com eles. E pode ter sido também um irmão do Papa Pio. Essa informação vem lá do Cânon de Muratori. Diz assim: é muito recente em nossa época, na cidade de Roma, Hermas escreveu O Pastor, quando seu irmão Pio, o bispo, ocupava a cátedra de Roma. E também outros estudiosos dizem que o Hermas é uma pessoa que vai se transpondo, se transfigurando, se apresentando ao longo do livro. Então, a partir do texto é possível a gente desenhar uma pessoa. E essa pessoa, então, de acordo com alguns historiadores, alguns críticos, essa pessoa era um cristão, escravo, que foi vendido por uma mulher de nome Rode ou Rosa, lá em Roma, e mais tarde ele foi libertado da escravidão, se casou, teve filhos, enriqueceu, comerciante, teve uma vida desregrada e voltou a ser pobre. E foi nessa sua vida de pobreza que ele redescobriu e reassumiu os compromissos de ser cristão, sob a orientação então do pastor. Em síntese, então a gente pode dizer assim que não tem como saber quem exatamente era o Hermas. Temos essas informações, mas não dá para ter certeza de quem exatamente. Só temos uma certeza, que o livro chamado O Pastor é atribuído a esse personagem Hermas, uma pessoa que teria vivido por volta do ano 150. E este livro fala sobre o quê? Vamos ver isso vendo um pouco do próprio livro. Então nós sabemos que O Pastor é o livro escrito pela pessoa chamada Hermas, né? Mas o que o livro nos diz então? Ele desenvolve 3 temas.
primeiro tema, eclesiologia. Depois, cristologia e penitência. No contexto, no conjunto da obra, ele comentando sobre a eclesiologia, mostrando a sua visão de igreja, predomina a afirmação de que a igreja é uma instituição necessária para a salvação. E a salvação na igreja é uma salvação pessoal. A cristologia, o que ele fala sobre Jesus, ele diz que Jesus é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Senhor. E aderindo então ao Filho de Deus, ao Salvador, a pessoa pode se salvar. E a penitência, ele não tem uma preocupação assim teológica ou dogmática, como nós estudamos hoje, a teologia do batismo, a teologia dos sacramentos, enfim, a teologia da reconciliação. A preocupação dele com a penitência é uma preocupação moral. A vida penitente leva então a mergulhar na graça divina, na misericórdia divina. E como Hermas apresenta esses temas em seu livro? Quer dizer, o livro é formado por, quer dizer, dá para dizer que são 3 livros. São 3 livros, um livro, a primeira parte do livro, nós hoje temos num exemplar só. Mas a primeira parte desse exemplar que nós temos hoje, o primeiro livro, são as visões. A segunda parte, o segundo elemento do livro, a segunda parte do livro, são os mandamentos. E uma terceira parte do livro, são parábolas. E como isso era apresentado no livro, pastor? Então, na primeira parte, nas visões, ele descreve 5 visões. E nessas visões ele descreve a sua relação com as pessoas e com Deus, como que ele se relacionava com as pessoas e com Deus. E nessas visões ele mostra que o pastor, que é o seu protetor e que dá o nome ao livro, então esse pastor que orienta gera então o nome do livro, o pastor do autor Hermas. Na segunda parte, nos mandamentos, ele apresenta 12 mandamentos. E esses 12 mandamentos são ditados, então, pelo pastor que está orientando. E a terceira parte apresenta 10 parábolas. Também essas parábolas ensinadas pelo pastor. São parábolas, mas não são iguais às parábolas que nós lemos nos evangelhos, aquelas contadas por Jesus. Então, ele tinha visões. E como eram essas visões? Explica isso um pouco. É bom a gente entender as visões, porque na Bíblia os profetas tinham visões, e aqui também se fala de visões, mas não é também a visão como popularmente se entendia em tempos antigos. Hoje nem sei se usa essa expressão. A visão, tinha uma visão, era encontrar uma assombração. Então não é uma assombração. As visões são uma espécie de sonho. Os profetas tinham essas visões como se fosse um sonho. E num sonho, então, ele está rezando quando lhe aparece uma mulher muito bonita, e essa mulher acusa o Hermas de ter feito alguns pecados contra ela, contra essa mulher jovem. Durante minha oração, o céu se abriu e vi aquela mulher que havia desejado. Do céu, ela me saudou. Bom dia, Hermas. Olhei para ela e falei: Senhora, que fazes aí? Ela me respondeu: Fui transportada para denunciar ao Senhor os teus pecados. E a mulher acrescenta ainda mais um pouquinho: O desejo da maldade entrou em teu coração. Não te parece que para um homem justo é prejudicial ter no coração o desejo da maldade? E aí, depois de uma breve conversa com essa jovem, ela se afasta e aparece em seguida uma senhora, uma mulher idosa. E
mostra, essa idosa mostra que para o cristão o pecado não reside somente no ato de fazer algo, mas na intenção de se fazer algo. Diz assim, essa senhora falando para o Hermas: para um servo de Deus não se trata do ato em si mesmo, mas certamente o desejo a respeito dela entrou em teu coração, o desejo do ato. Para os servos de Deus, intenção desse tipo conduz ao pecado. Para o Espírito muito santo, já provado, a intenção má, desejar má ação, e não se espantar. Quer dizer, o fato de querer fazer alguma coisa já é, então, o ato do pecado. E essa senhora fala para o Hermas que uma das causas do seu infortúnio, da sua pobreza, de seus pecados, é por ter sido complacente com os filhos. Claro que no transcorrer do texto, né, vai mostrando outras fontes, outros elementos pecaminosos do Hermas, mas ela inicia falando dos pecados na condução da sua família. Diz assim: entretanto, não é por isso que Deus está irritado contigo, mas porque teus filhos agem mal diante do Senhor e de vós, seus pais. De fato, amas teus filhos e não os corriges. Ao contrário, deixa que eles se corrompam terrivelmente. É por isso que o Senhor está irritado contigo. Quer dizer, não está irritado por tais e tais e tais pecados, mas está irritado porque ele, pai, não está corrigindo os filhos. E aí seria interessante a gente pensar também, né? Nos nossos dias, quem está corrigindo nossos filhos? Quem são aqueles que se tornam como que subjugados pelas crianças nos dias de hoje? Veja só, os filhos estão aí para serem educados e não para serem os donos da verdade, mandando sobre os pais. Pensa um pouco sobre isso. E a respeito dos mandamentos e as parábolas de Hermas, que ele conta no seu livro? Bom, são essas visões, na quinta visão, essa senhora que está conversando com ele, ela como que desaparece da cena e entra em cena o pastor. Quer dizer, ele estava conversando inicialmente com uma jovem, depois com uma senhora, e essa senhora sai da cena e entra o pastor. E é esse pastor, então, que passa para o Hermas os mandamentos. E interessante lembrar que não são os 10 mandamentos que muitos de nós aprendemos na catequese e não praticamos, né? A gente pode até dizer que o que ele faz ali, o pastor transmite a ele os mandamentos, é uma espécie de reformulação e explicação mais detalhada dos mandamentos. E o que dizem esses mandamentos? E, mais uma vez, não são os 10 mandamentos. Ele orienta, comenta os mandamentos que ele tem ali. Veja o que diz aqui o primeiro mandamento. Antes de tudo, crê que existe um só Deus. Dá a impressão até que é o primeiro mandamento. Crer em um só Deus é o primeiro mandamento. E aqui também, crê antes de tudo, crê que existe um só Deus, que criou e organizou o universo, e aí é o comentário dele sobre esse primeiro mandamento aqui. Fazendo passar todas as coisas do não ser para o ser, que contém tudo e ele próprio não é contido por nada. Crê nele e teme-o, e temendo se continente, quer dizer, se policie. Observa isto e afasta de ti todo mal, para que sejas revestido de toda virtude, da virtude da justiça, e viverás para Deus se observares esse mandamento. E aí ele continua explicando esse mandamento e os outros também. E dá para a gente ver também aqui o segundo mandamento, o início do segundo mandamento. Ele me disse, o pastor dizendo para ele transcrever os mandamentos. Ele me disse: "Sê simples e inocente,
e serás como as crianças que não conhecem o mal que destrói a vida dos homens. Em primeiro lugar, não fales mal de ninguém, nem ouças com prazer as maledicências. E assim vai enumerando, vai comentando cada um dos mandamentos. E como disse, não são os nossos 10 mandamentos, mas são 12. E veja o que ele diz aqui no 12º mandamento, onde o pastor manda arrancar de si todo mau desejo. E diz assim, o Hermas dizendo o que o pastor diz a ele. Ele continuou: arranca de ti todo mau desejo e reveste-te do desejo bom, do bom e santo. Revestido desse desejo do bem, odiarás o desejo mau e domarás como quiseres. O desejo mau é selvagem e difícil de amansar. É terrível e com sua selvageria consome os homens. E assim então ele comenta os 12 mandamentos que ele apresenta. Como disse, não são os 10 nossos, mas são 12 mandamentos para fazer com que as pessoas, a igreja daquele momento, seja mais purificada. Então são orientações para evitar que as heresias, lembrando que nesse primeiro momento da igreja estão surgindo várias heresias, então esses mandamentos são uma espécie de combate às heresias que estão se formando naquele momento, e uma delas é justamente a negação da divindade de Jesus, uma heresia que proliferou naqueles primeiros tempos. E as parábolas também são ditadas pelo pastor? Também são ditadas pelo pastor. Então, na primeira parte, as visões, aí tivemos os mandamentos, e na terceira parte, ou no terceiro livro, o pastor apresenta a ele 10 parábolas. E, mais uma vez, não são as parábolas semelhantes às parábolas que Jesus contou lá, de acordo com a narrativa dos evangelhos. Aqui na primeira parábola, ela começa dessa forma. Ele me disse, quer dizer, o pastor dizendo para o Hermas, ele me disse: vós, servos de Deus, sabeis que habitais em terra estrangeira. Lembra que nas outras cartas lá do Policarpo fala: peregrinos, sois estrangeiros. Aqui também, que habitais em terra estrangeira. De fato, vossa cidade acha-se longe desta cidade. Portanto, se conheceis vossa cidade, aquela que deveis habitar, por que correis assim atrás de campos, instalações luxuosas, palácios e mansões inúteis? Quem procura tais coisas nesta cidade não espera retornar à sua própria cidade. Quer dizer, contrapondo o nosso dia a dia à aspiração da cidade celeste. E na segunda parábola, veja só o que ele diz. O pastor apresenta a ele a figura de uma videira e de um olmeiro. O olmeiro é uma árvore. Ele diz assim: vês o olmeiro e a videira? Respondi: sim, senhor. E ele continuou, o pastor: a videira produz frutos, mas o olmeiro é estéril. Entretanto, se essa videira não se prende ao olmeiro, fica estendida no chão e não produzirá frutos. Os frutos que produzir apodrecerão, se ela não estiver suspensa no olmeiro. Vês, portanto, que o olmeiro também dá frutos, não menos que a videira, e até mais. E eu perguntei: por que mais, Senhor? E ele respondeu: porque a videira, suspensa no olmeiro, dá muitos frutos belos, ao passo que estendida no chão só produz frutos podres e poucos. Essa parábola vale para os servos de Deus, o pobre e o rico. Dá para perceber que a parábola contrapõe
a pessoa que quer fazer alguma coisa, mas não sabe como, e que precisa da ajuda de outro para fazer alguma coisa. Então, é a segunda parábola. E tem as outras parábolas que não daria tempo de a gente comentar todas elas. E como termina o livro? Tem alguma mensagem especial? Além dessas, né, que são ditas? O livro todo é a mensagem, né? Mas não tem uma mensagem específica, assim, como quem escreve uma conclusão de um livro nos dias de hoje. O livro termina com a última parábola, com a 10ª parábola. E no livro são uma espécie de convite à conversão. Veja o que diz aqui nas últimas linhas da última parábola. Aquele, portanto, que conhece a miséria de tal homem e dela não o retira, comentando a situação de sofrimento, de pecado, de dor em que se encontra uma pessoa, e a pessoa que vê isso e não ajuda aquele que está sofrendo, é sobre isso que está falando. Aquele, portanto, que conhece a miséria de tal homem e dela não o retira, comete grande pecado e se torna réu do sangue dele. Se torna réu do sangue dele. Aquele que está sofrendo vai sofrer, vai morrer, e a causa da morte não será aquela causa, mas você que não ajudou é a causa da morte daquele que está morrendo. Por isso ele diz, e dela não o retira, comete grande pecado e se torna réu do sangue dele. Fazei, portanto, boas obras, todos vós que recebestes bens do Senhor, para que a construção da torre não termine enquanto tardais para praticá-la. É por vossa causa que os trabalhos da construção foram interrompidos. Que torre é essa? Ele fala lá num trecho do livro, e essa torre representa a igreja. Então a igreja está sendo interrompida na sua construção pela maldade humana e pelas perseguições. Portanto, se não vos apressais em agir bem, a torre será terminada e vós sereis excluídos dela. A torre será terminada porque a igreja não vai parar por conta dos pecados humanos, ela continua. Quando ele terminou de falar comigo, o anjo se ergueu do leito e, tomando consigo o pastor e as virgens, retirou-se. Disse-me, porém, que me enviaria de novo o pastor e as virgens à minha casa. E assim termina o livro O Pastor, desse personagem Hermas. Então são 10 parábolas, todas elas convidando a conversão, a purificação, assim como o restante do livro convida cada um dos leitores e dos que ouvem a narrativa do livro para se converter e permanecer na torre que é a igreja, e para na igreja encontrar-se com Deus. Então esse foi o nosso encontro de hoje, nossa conversa de hoje, falando sobre Policarpo e sobre o pastor, o livro de Hermas. Os dois nos convidando a nos penitenciarmos, a nos convertermos e a nos entregarmos ao trabalho, ao serviço da igreja. No nosso próximo encontro, pretendemos conversar um pouquinho sobre o Catecismo dos Primeiros Apóstolos. Aliás, o Catecismo dos Apóstolos, um livro chamado Didaquê. Ficamos por aqui hoje. Queremos que Deus esteja aí em tua casa, onde você estiver. Um grande abraço e que Deus te abençoe. E até a próxima semana.